glorificando o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Glória. Oh, maravilha de Deus. Aleluia. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, vamos ao texto sagrado. Evangelho de Marcos, capítulo 5, desta vez o versículo 27. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 27. Glória ao nome de Jesus. Continua adorando ao Senhor, igreja. Tem um mover de Deus para essa noite. Alassuri, halamase, chore, me calabas. Iri, cantuí, alamanta, alabá. Aleluia. Você que encontrou o texto sagrado, diga amém. Diz assim o texto sagrado. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Repetindo, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nesta noite, nós temos uma proposta muito direta, muito objetiva, e para que nós possamos entender o que o Senhor quer tratar conosco através desta palavra, nós queremos observar que esse texto, este momento, este episódio, em que todos nós conhecemos, no momento em que acontece a cura desta mulher que tinha um fluxo de sangue, ele está situado nos evangelhos ditos sinóticos. Este texto se encontra tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Marcos, quanto no Evangelho de Lucas. Cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua singularidade, do modo como o nosso Deus inspirou cada escritor. Nós entendemos que, para essa noite especificamente falando sobre missões, precisamos ser claros, ser bem sucintos e dizer que quando o texto está localizado no Evangelho de Lucas, ele vem trazendo algo muito interessante e diz assim, Lucas 8, 43 e 44. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Já no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 20 e 21, o texto nos diz o seguinte: E eis que uma mulher, que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Nós observamos que no Evangelho de Lucas, Lucas, como um bom médico, ele traz a gravidade do estado de saúde daquela mulher. Já o Evangelho de Mateus vem trazendo uma certeza, uma fé, uma convicção. Aquela mulher saiu do lugar onde ela estava dizendo, se tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. Já o Evangelho de Marcos vem trazendo algo muito direto. E ele não somente fala sobre o estado de saúde dela, tampouco da fé, mas ele fala do que gerou a fé nesta mulher, do que fez com que ela saísse do seu lugar, da sua zona de conforto, do lugar onde ela estava, doente já havia 12 anos e ainda assim tentando com muitos médicos. O que faz essa mulher sair do seu lugar e ir ao encontro de Jesus é ouvir falar de Jesus. O evangelista ele tem essa direção, essa peculiaridade. Ele vem nos mostrar não somente que essa mulher saiu de casa, não somente que ela tocou em Jesus e não somente que ela foi curada,
Mas o que a levou a ser curada? Ouvir falar de Jesus. Isso nunca pode se perder na nossa vida cristã. Yuri, o que nós iremos tratar nessa noite é a importância de falarmos de Jesus. Não tem como fazer a obra missionária sem falar de Jesus. Não tem como pregar o evangelho sem falar de Jesus. Não tem como levar as palavras de salvação a ninguém sem falar do nome de Jesus. Não é possível ser um ministro do evangelho sem usar o nome de Jesus. Não é possível ser um missionário sem falar no nome de Jesus. O que rege a igreja, o que direciona a nossa vida, o que faz com que pessoas saiam do lamaçal do pecado, sejam arrancadas das trevas e transportadas para a maravilhosa luz, é o nome soberano e poderoso de Jesus. Não abra mão de falar do nome de Jesus. Tem gente que está encontrando uma nova forma de pregar o evangelho, mas a única forma que dá certo, que arranca a gente do pecado, é falando no nome de Jesus. O que gerou essa fé foi isso, irmãos, ouvir falar do nome de Jesus. E a fé só pode ser gerada desta forma. Romanos 10:17 nos diz que, de sorte, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Não há outra maneira de gerar fé no coração de ninguém sem falar no nome de Jesus. O que trouxe essa certeza de que ela sairia da sua casa doente e voltaria curada, o que gerou essa fé foi o nome de Jesus. Irmão, eu não sei quem falou, não sei o que disse, não sei se foi a multidão, se ela ouviu inúmeros relatos, não sei se foi passando no meio do caminho, ela ouviu uma história, prestou atenção na conversa de alguém. Eu sei que as palavras daquela pessoa possibilitaram que aquela mulher tivesse a sua vida transformada por completo. Às vezes a gente fica preocupado com quem fala, com quem vai dizer, com quem é o emissor, com quem é o mensageiro. Mas mais poderoso que o mensageiro é a mensagem. Mais importante que o mensageiro é a mensagem. Você pode ser alguém simples, lá do sertão da Paraíba, mas se o nome de Jesus estiver nos teus lábios, o inferno terá que recuar. Essa pessoa empresta o seu tempo, dedica a sua vida, dedica os seus momentos, abre mão, quem sabe, até dos seus afazeres, para usar o nome de Jesus. Tem tanta gente pedindo conselho, tem tanta gente te procurando, tem tanta gente trazendo problema, e a gente vai dando cada direção, cada direcionamento, cada resposta que não interessa, que pode causar até destruição na vida das pessoas. Mas se nós usarmos o nome de Jesus, a vida de alguém pode ser transformada. Tem alguém te procurando dizendo que o casamento está sendo destruído, que o marido é arrogante, você diz realmente ele é muito chato, larga ele. Não, se você usar o nome de Jesus e dizer para ela, continua insistindo, busque ao Senhor, tenha fé que o Senhor pode restaurar isso aí, você vai ver que o Senhor vai entrar com providência. Então, se tem algo que nós precisamos dividir com alguém, isto é Jesus. Até o coxo, quando estava perto da Porta Formosa, quando ele vê os homens de Deus indo para a oração da hora nona, ele pede esmola. Pedro diz, olhe para nós. E ele olha e ele diz, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Isso não significa que ele não tivesse dinheiro. Só que mais importante que todo dinheiro que ele possuísse era a presença de Jesus na sua vida. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho de verdade, o dinheiro pode me faltar, mas a presença de Jesus não vai faltar na minha vida. Isso eu posso dividir com você.
Isso eu posso passar para você. Jesus. Então ela ouve falar de Jesus, e o que nós precisamos neste tempo? Nós precisamos de pessoas que falem de Jesus em meio ao caos. Quando tudo parece perdido, alguém que se apresente falando de Jesus. Quando alguém vem dizer para você que a empresa está para quebrar, e a gente fica procurando só um meio administrativo de resolver, aí você diz, procure a Jesus, que Ele pode te dar a direção. Nós precisamos de pessoas que usem o nome de Jesus, que apresentem a Jesus quando as coisas parecem dar errado. Então o que levou essa mulher, o que tirou essa mulher de casa, o que ela fez ela viver um momento com Jesus, um milagre, foi alguém que emprestou os seus lábios para falar de Jesus. O nome da pessoa não foi citado. Ninguém sabe quem é. Tu conhece? Nenhum dos evangelistas fala quem foi. Até o próprio Marcos, que informa que ela ouviu falar de Jesus, não diz quem falou. E parece que eu vejo a obra missionária nisso. O nome nem sempre aparece. A foto nem sempre está no cartaz. Mas o resultado é visível. Não aplauda só não, mas glorifica o nome de Jesus. É muita gente procurando estar com o nome, mas sem resultado. Na obra missionária, amados irmãos que estão envolvidos na Secretaria de Missões, teu nome nem sempre vai aparecer. Mas o resultado da tua semeadura sempre será visível. Se nós olhássemos para essa igreja, ou olharmos para esta igreja e vermos cada irmão que aqui está, ninguém sabe quem pregou para cada um de nós. Ninguém sabe quem foi o mensageiro da noite quando você decidiu aceitar Jesus. Ninguém sabe quem foi o irmão que fez a visita na sua casa e naquele momento de oração alguém liberou a palavra e você reconheceu a Jesus. Ninguém sabe quem foi no hospital e levou a mensagem do evangelho para você. Mas o resultado é visível, olha você aqui. Ninguém sabe quem pregou, mas o resultado nós sabemos, a salvação chegou até nós. Jesus não só nos foi apresentado, mas foi por nós recebido. Então, irmãos, o nosso nome nem sempre vai aparecer e eu vejo a obra missionária nisso. Os resultados sempre serão visíveis. Então, o que nós precisamos destacar? Precisamos de pessoas que falem de Jesus. Precisamos falar de Jesus. Então, fica-nos a pergunta, Romanos 10, 14b. E como ouvirão, se não há quem pregue? Antes o apóstolo Paulo diz, e como crerão naquele de quem nada ouviram? Se eu tenho o hábito de dizer, no meio da minha parentela, que eu sou crente, mas eu nunca falei de Jesus para ninguém da minha família, tem alguma coisa errada. E a gente quer insistir, você precisa ir para a igreja, você precisa ser crente, você precisa, mas e de Jesus, você nunca falou? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Se a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus, e parece que Satanás está colocando uma mordaça na boca dos crentes, como crerão naquele de quem nada ouviram? Como teu chefe vai receber a Cristo se você nunca dividiu a mensagem do evangelho com ele? Como a tua vizinhança vai receber a Jesus se você nunca dividiu a mensagem do evangelho com ele? Irmão, não há conexão. Só é possível haver fé partindo do princípio que houve pregação. Alassore halamashuri halabas. Cantole bavas, ciantole barras.
Só é possível haver fé no princípio que existe pregação. Então nós precisamos pregar o evangelho dentro da nossa casa, no colégio, na universidade, no nosso trabalho, porque pregar o evangelho aqui, irmão, é muito fácil. Então fica-nos a pergunta: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Parece que o apóstolo Paulo está dizendo: como ouvirão, se aqueles que podem falar estão se omitindo? E como darão ouvidos, como entenderão, se aqueles que podem estão se omitindo? Parece até uma coisa que inventaram um tempo atrás, o crente 007. Sabem que nós somos crentes porque vêm as nossas fotos na igreja? Mas mais importante que ver o nosso estereótipo é ouvir o nosso discurso. É saber quem Jesus é para nós. Então eu acredito que uma das coisas que atrapalham os crentes de falar de Jesus é achar que eles não são capacitados para tal. É entender que isso é função dos ministros do evangelho. É entender que isso é obrigação do missionário. Quem tem que pregar o evangelho é ele. Quem tem que pregar é o pastor. Foi ele que foi consagrado para isso? Não. Isso é ordenança do Senhor Jesus para todo crente na face da terra. E o Senhor Jesus disse no evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Diga para alguém ali ao seu lado: essa função é sua. Não, essa função não é só do pastor, não, essa função é sua. Essa função não é só do missionário que está na África, que está lá em Itaipé, que está lá em Fortaleza. Essa função é sua. É dever de todo crente em Jesus pregar o evangelho. É dever de todo crente ser um evangelista por onde ele passa. É dever de todo crente ser um missionário por onde ele passa. Que nos teus lábios não estejam somente palavras ou canções de adoração ao nome do Senhor, mas que nos teus lábios também estejam a palavra do evangelho para todo aquele que ainda não o conhece. Então Jesus disse: ide, primeira coisa. Segunda coisa, vocês receberão poder para isso. Pastora Ana Maria já leu o texto de Atos 1:8. Mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Para você que se julga incapaz, eu tenho uma notícia do Espírito de Deus para você. O Senhor Jesus está te revestindo hoje com a autoridade do Espírito Santo. Se você crer, receba hoje autoridade, poder, virtude do Espírito de Deus. Porque eu acho lindo gente que não sabe nem falar o português direito, mas quando usa o nome de Jesus, o inferno estremece, fortalezas são destruídas, cadeias são jogadas por terra, demônios batem em retirada, e o nome de Jesus é glorificado. Seja cheio do Espírito Santo, seja revestido pelo poder de Deus para pregar o evangelho, porque ser cheio do Espírito Santo não é para falar em mistério, ter visão, entregar profecia. Ser cheio do Espírito Santo é para ser testemunha. É nossa responsabilidade. E aqui eu parto para o encerramento. Terceira coisa que Jesus nos diz. Primeiro ele diz: ide, vocês receberão poder para ir. E a terceira é: eu tenho vos designado para frutificar. O Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 16: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades
e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando ele diz, vos nomeei, esta palavra nomear, ela tem um sentido muito interessante, que é designar uma coisa ou uma pessoa pelo seu nome. Quando alguém é nomeado, ele não vai no seu próprio nome, ele vai no nome daquele que o enviou. O que Jesus está dizendo, você pode ir, te dei autoridade e poder para isso, porque você vai em meu nome. Você pode ir, porque quando receberem a você, não estarão recebendo a você em primeiro lugar, estarão recebendo quem te enviou. Você pode ir porque você vai em meu nome. Você pode ir porque eu estou te dando a autoridade para isso, a autorização para isso. Você será o meu representante naquele lugar e você tem algo para fazer, é frutificar. Vá e dê fruto e que o teu fruto permaneça. Que a tua ida traga consigo resultado. É como se nós lembrássemos do Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Você pode ir porque ele já te deu autoridade para isso. Meus amados irmãos, eu encerro aqui fazendo uma convocação a você que é membro desta igreja. Venha integrar esta obra. Venha fazer parte da Secretaria de Missões. O Senhor tem te dado poder para isso. O Senhor tem te nomeado para isso. O Senhor tem te revestido para isso e nós precisamos de você nesta obra. Eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé. Porque muito além de despertar uma consciência missionária, nós precisamos clamar para que o Senhor levante missionários. Nós precisamos clamar para que o Senhor levante evangelistas, pregadores do Evangelho, pessoas que se disponham a ir pregar a palavra de Deus. Porque grande é a seara, poucos os ceifeiros. E ninguém melhor que o nosso pastor presidente para clamar ao Deus da seara, ao Senhor da seara. Ele tem autoridade no mundo espiritual para pedir ao Deus da obra que levante missionários. Não só aqui no Ministério Rema, mas em todas as igrejas da face da terra. Se você concorda com isso, glorifique o nome do Senhor. Se você está aqui hoje, Alassuri Mehevassai, e está recebendo um chamado de Deus para fazer parte desta obra, deseja ser um missionário, venha até aqui à frente e receba a virtude do Senhor sobre a tua vida. Seja cheio do Espírito Santo para fazer esta obra. Nosso pastor presidente vai clamar ao nome do Senhor, e eu tenho a plena convicção de que o Senhor vai levantar alguém para falar de Jesus no meio das estradas. O Senhor vai levantar alguém para falar de Jesus no meio da caatinga. O Senhor vai levantar alguém para falar de Jesus nos lugares aonde tem seca. O Senhor vai levantar alguém para falar de Jesus nas aldeias indígenas. O Senhor vai levantar alguém para falar de Jesus até nos lugares mais longínquos desse planeta. O Senhor vai levantar alguém na Antártida. O Senhor vai levantar alguém no Alasca. O Senhor vai levantar alguém na Nova Zelândia. O Senhor vai levantar alguém no Brasil. O Senhor vai levantar alguém em Mesquita. O Senhor vai levantar alguém em Santo Elias. Mas que não perca o seu tempo falando o que não convém, mas que invista o seu tempo falando de Jesus, falando do amor de Jesus. Que olhe para alguém no coletivo e entenda:
Esse alguém precisa de Jesus e eu preciso falar de Jesus para ele. Que entre no Uber e entenda que quando aquele motorista começa a dividir as dificuldades da sua família com você, é o momento de você falar de Jesus. Que você que é comerciário, quando alguém entrar na sua loja, você que é vendedor e passar a falar dos problemas da sua vida, você entenda, não é só momento de vender um produto, é momento de anunciar o Evangelho, é momento do nome do Senhor ser glorificado, ser propagado, do nome de Jesus ser exaltado pela tua vida. Pastor Bauer, por favor, faça esta oração. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Mesmo que você não tenha vindo à frente, ore e peça a Deus que te levante para ser um pregador da palavra onde você vive, aonde você trabalha, onde você estuda. Que Deus possa te usar como um missionário ali. Pai querido, Pai amado, nós estamos em Tua presença, adorando-Te na beleza da Tua santidade. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua presença é notória, real, é intensa, é profunda em nosso meio nesta noite. Nós estamos sentindo a Tua glória neste lugar, Senhor, em meio aos louvores, em meio à palavra. Senhor, Tu estás falando com a Tua igreja, e nesta hora nós, ó Deus, nos lembramos da Tua palavra. Quando Jesus passava, Senhor, por dentro, Senhor, de uma plantação, e ele disse que precisava orar ao Senhor para que enviasse ceifeiros para a sua seara, pois os campos estavam brancos. E Senhor, pensando bem, Senhor, esta palavra chega até nós nestes dias, na atualidade. Senhor, os campos continuam brancos, Senhor, pessoas continuam morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação. Pessoas continuam necessitadas, carentes, ó Deus, de ouvir uma palavra transformadora. E nós temos esta palavra, Senhor, porque um dia alguém pregou a palavra para nós e nós estávamos carentes e necessitados, e a palavra entrou e nós aceitamos Jesus e a transformação aconteceu na nossa vida. Senhor, que nós também possamos, ó Deus, abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, alçar a nossa voz e falar, Senhor, para aqueles que convivem conosco em algum lugar, Senhor, que Jesus é aquele que pode transformar suas vidas, que Jesus é aquele que pode dar paz às suas vidas e dar a eles o nosso testemunho, porque aconteceu conosco. Senhor, Teu Filho pregou que talvez muitos não se lembrem, aquele que um dia pregou para nós, Senhor, e nós aceitamos Jesus. E eu me lembrei, Senhor, que o pregador que pregou para mim e me levou, Senhor, a ter uma experiência pessoal com Jesus era um pedreiro, um homem sem, Senhor, a menor capacidade intelectual, um homem indouto, Senhor, um pedreiro, um homem bruto, um homem rústico, um homem cego de um olho, Senhor, que pregava olhando para o lado, mas ele falou de Jesus e a mensagem entrou no meu coração e eu aceitei Jesus e estou aqui até hoje, alegre na presença do Senhor. Isso quer dizer, Senhor, que não importa a nossa capacidade, não importa a nossa intelectualidade, não importa, Senhor, aonde quer que estejamos, o que importa é que nós enchamos o nosso coração de alegria para dar o nosso testemunho, e Tu vais fazer uma grande obra. Usa a Tua igreja, Senhor, usa os Teus filhos para falarmos mais do Teu amor, e glorifica o Teu nome no nosso testemunho, glorifica o Teu nome na nossa pregação, e salva as almas, e liberta as almas, e faz uma grande obra. Nós oramos com gratidão, oramos em nome de Jesus. Aplauda e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus.